Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas. Eu queria falar um pouco da situação do Lula, particularmente dos fanáticos, dos admiradores do Lula. Eu confesso a vocês que tenho dificuldade de entender como é que o Lula ainda tem uma certa popularidade. Na realidade está caindo verticalmente, mas ainda existe. Inclusive eu tenho amigos, verdadeiros amigos de bom nível, e pessoas fanáticas pelo Lula. Só tem uma maneira de entender isso. Eu acho que os brasileiros veem política da mesma maneira que veem futebol. Então o cara nasce vascaíno, ele vai ser vascaíno até ele morrer. Mas isso é um erro brutal. E política não tem nada a ver com isso. Política é um prejuízo muito grande quando você escolhe pessoas erradas. E outra coisa, você escolhe pessoas porque são capazes, porque demonstram determinadas... tem condições de desenvolver determinado tipo de trabalho, daqui a pouco elas mudam. Se elas mudam para melhor, tudo bem. Se elas mudam para pior, eu acho que você tem que abandonar. Eu, por exemplo, já fui Fidel Castro, quando o Fidel Castro lutou contra o Império Americano, ali. Tirou Batista, eu fui. Mas depois eu vi que ele era um substituto muito pior do que Batista. Eu não sou Fidel Castro desde quando eu percebi qual era o jogo do Fidel Castro, certo? Então, política é um pouco diferente. Então você vê, por exemplo, o Lula foi um sucesso absoluto, total, antes de chegar ao poder. Basta dizer que os intelectuais da esquerda brasileira, que são viezeiros em cometerem erros e não entenderem absolutamente nada a não ser das profissões deles, tá aí o Chico Buarque, tá aí uma série de pessoas, o Luiz Fernando Veríssimo, comprovando o que eu estou dizendo aqui agora. Vai ver, o Chico Buarque, o Fernando Veríssimo não escreve uma palavra sobre o triplex. Porque ele jamais abre a boca para dizer alguma coisa contra o Lula, contra o PT. Isso não é posição de um jornalista, é posição de um intelectual. Então, esses intelectuais chegaram ao ponto de dizer que Lula seria a única pessoa que poderia consertar o Brasil, para mostrar quão competentes são os intelectuais brasileiros. Tá certo? Então, por esse lado aí que eu vejo essa coisa. Mas olha só, uma das primeiras coisas que eu me oriento em relação a determinadas pessoas, a ser amigo, a admirar pessoas, é quando essa pessoa é criteriosa, quando essa pessoa é honesta, é ética, é séria, é competente. É nesse sentido que eu me oriento em relação às pessoas que eu me aproximo. Bem, posso me enganar, depois eu vejo que aquela pessoa não é exatamente o que eu pensei, demonstra determinada falha naquilo que eu imaginava que fosse, e eu me afasto, naturalmente me afasto disso. Não me interessa convívio com pessoas que não tenham a mesma orientação de vida que a minha. Tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês o Lula. O Lula, eu vou começar, não precisa ir muito longe nos partidos, não, tem coisas abomináveis aí do Lula do passado, coisas horríveis que só vieram ser descobertas depois. Eu vou começar só para mostrar que o Lula é uma pessoa, é um mentiroso quanto mais. E o mentiroso não há possibilidade nenhuma de se acreditar numa pessoa que você percebe claramente que é uma pessoa mentirosa. Então o Lula começando pelo mensalão. Lula não sabia nada sobre o mensalão. Não sabia nada. Quando a Câmara voltava para ele não conseguia nem olhar para a Câmara, olhava para o teto para responder perguntas. Ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Alguns, como o governador de Goiás, o Perillo, foi dizer que avisou para ele, já virou um inimigo figadal dele. Tá certo? Então daqui a pouco, os amigos dele, o chefe, o capitão do time da equipe dele, como ele disse, José Dirceu, o José Genuíno, presidente do partido, que o substituiu, o presidente do partido do PT, o tesoureiro, o Delúbio Soares, amigo de jogar futebol lá no Palácio com o Lula, o João Paulo da Cunha, esses caras foram presos, corruptos. E José Dirceu ainda pior, que está na Lava Jato novamente, reincidente.
E aí o Lula começa a dizer que não tem nada disso. Numa entrevista em Paris, vai lá e fala que é Caixa 2, e Caixa 2 todo mundo faz no Brasil. O presidente não ganha isso. Tinha obrigação, se soubesse que era Caixa 2, ele pôr uma investigação para saber por que o Caixa 2, que é crime também, está participando da campanha. Não, ele acha que todo mundo faz, tudo bem. Depois, mais adiante, com a prisão das pessoas, ele começou a dizer que foi traído pelos amigos, mas sem dizer quem foram os traidores. E já na parte final, quando ele se recupera, toda a sua popularidade e tal, ele promete no final do governo dele que vai sair do governo, ao terminar o governo, vai fazer uma caravana pelo Brasil e explicar ao brasileiro que nunca houve mensalão. Você fez? Ele também não fez, não. Muito bem. O Lula vai a Portugal e numa entrevista em Portugal, eu assisti essa entrevista, a entrevistadora pergunta, lá na conversa, diz, olha só, você está falando isso, mas seus amigos estão presos lá no Brasil. Ele disse, não, quem está preso lá no Brasil não são pessoas da minha confiança. Pô, Zé Disseu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha não são amigos do Lula. Tá certo? Muito bem. Aí vem a Lava Jato. A Lava Jato é um negócio horrível. Se descobre que a Petrobras foi reduzida ao pó. Através de duas ações. Primeira, populismo e uma política voltada para a manutenção do poder do senhor Lula. Comprar petróleo lá fora a preços caríssimos e vender aqui a preço baixo. Qual é o objetivo disso? Angariar os votos da classe média que usa carro. E também não deixar que esse preço influencie a inflação, o que seria negativo para o seu governo. Esses dois grandes objetivos de fazer isso. É um prejuízo brutal a Petrobras. Lula chegou ao ponto de mandar construir 5 refinarias ao mesmo tempo, refinaria de petróleo. Um prejuízo brutal a Petrobras. O prejuízo de falta de administração, com esse rasgo de arrogância, de se achar que era um grande administrador. O cara vai dizer, que projeto, não precisa de projeto, quero que o povo trabalhe. Ele disse isso. Deu um prejuízo fantástico a Petrobras, quebrou a Petrobras. E por outro prejuízo grande vem da propina. O PT, Lula e a base se uniram para tirar recursos da Petrobras. Como? Através de propina. Pegava as empreiteiras, né? Contrato, valorizava o contrato, superfaturava o contrato, botava lá em cima. Nesse contrato superfaturado, eles tiravam 3% para distribuir entre eles. Um escândalo total e absoluto. A Petrobras chegou a botar no balanço 6 bilhões em relação a propinas. Foi feito esse tipo para beneficiar quem? Ao poder e ao senhor Lula e pessoalmente, como nós vamos ver. Né? O sítio de Atibaia tem 20 vezes o Maracanã. É do senhor Lula. Mas ele disse que não é. Mas no entanto está no nome de 2 sócios do filho dele. No nome de 2 sócios. Ele foi 111 vezes a esse sítio. A dona Maria chegou a comprar um barquinho e mandar para lá. Meus amigos, a OAS e a Odebrecht entraram no sítio e fizeram uma reforma total. Gastaram uma tonelada de dinheiro. E o Lula nega que o sítio se venderam. Tá certo? Muito bem. E aliás, quando ele sai do governo, a mobília dele foi carregada, parte para a Soberana do Câmara e parte para o sítio. Não é? Tudo bem. Aparece em Guarujá que ele tinha registrado na folha, no imposto de renda, como apartamento dele. O triplex.
do Guarujá. O próprio Instituto Lula dizia que ali era o apartamento do Lula. Aí começa a fiscalização em cima disso, começa uma mentira uma atrás da outra. Vem o advogado dele e diz que o problema é o seguinte, que era a cota. E que Dona Marisa que tinha uma cota. Aí descobriu-se que aqueles apartamentos não foram vendidos por cota, foram vendidos integralmente aos seus donos. Depois, se ela houve restituição de cota, cadê o recibo dessa restituição de cota? Não, ele agora está dizendo que foi um recibo, que na realidade ele tinha comprado um apartamento inferior. Olha, quando o cara mente é assim, vai explodindo por todos os lados. Agora veja a qualidade deste homem Lula, a qualidade moral dele, a qualidade ética e escrúpulo que ele tem. Olha, meus amigos, se eu compro um apartamento, tem meu nome, está acabado. Se eu não tenho, ninguém prova que é meu. Eu não preciso ficar mentindo de um lado para outro, dizendo uma coisa, dizendo outra, corta para dentro, não sei o quê. Essas mentiras todas, do meu ponto de vista, como leigo, já deveriam condená-lo, colocá-lo na cadeia e esperar o julgamento final. Inclusive, eu acho que um homem como Lula, que tem uma capacidade imensa de influenciar até o Supremo Tribunal Federal, já deveria estar na cadeia para evitar exatamente isso. Evitar obstaculizar o desenvolvimento da investigação. Ele é a pessoa que tem a maior capacidade para isso. No entanto, tem outros presos por causa disso. Outros que foram presos pela capacidade que tinham de destruir provas. E Lula é o senhor mais capaz nesse Brasil de destruir prova, é Lula. Porque, inclusive, instituições todas aí foram aparelhadas pelo PT. Será que aparecendo uma prova qualquer, alguém vai deixar que essa prova contra o Lula, alguém vai deixar que ela sobreviva? Não vai deixar, vai destruí-la. Meus amigos, é isso aí. Um homem que viveu da mentira. Mente a toda hora, a todo instante. Não consegue dizer uma coisa e confirmar ali adiante. E esse homem tem admiradores. Isso é que me impressiona. Eu não tenho capacidade. Isso que fica para outras áreas das ciências humanas. Muito obrigado e até a próxima.